Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. A palavra de Deus diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos orar uma vez mais? Senhor, nós pedimos que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco, ministre às nossas mentes e aos nossos corações, através da Tua palavra. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você estava aqui semana passada, você se lembra que nós falamos sobre fé em meio à tempestade. Uma tempestade aborda os discípulos de Jesus, eles estão aterrorizados, eles pensam que vão morrer. E eles chegam para Jesus e falam: Senhor, não te importas que nós morramos? Porque o texto diz que Jesus dormia no barco. E nós aprendemos, dentre outras coisas, que fé é ter a capacidade de dormir em meio aos problemas. Jesus não estava preocupado, porque Jesus movia-se pela fé, não pelas circunstâncias. É verdade que as circunstâncias externas, elas lidam conosco e nos afetam, às vezes até internamente. As pressões externas acabam se aflorando dentro de nós, e nós somos tomados pelo desespero, pela ansiedade, pela angústia, e é isso que nós vimos. Então você pensaria que depois de um momento tão atribulado como uma tempestade, que quase mata os discípulos, ou ao menos isso estava na mente deles, eles pensavam que iriam morrer, é de se pensar que eles vão chegar e vai estar tudo tranquilo. Por quê? Porque a lição acabou, não é isso? Então Jesus traz uma lição sobre fé. Para aprender sobre fé com Jesus não se aprende na teoria, para ter fé precisa praticar a fé, portanto Jesus permite a tempestade. Era assim com eles e é assim conosco. Não adianta aprender sobre fé a partir de uma perspectiva intelectual e teórica. Para você ter fé, você tem que ser capaz de exercitá-la. E eu creio que só se exercita a fé através das diversidades. Então, quanto maior é a diversidade, maior é a oportunidade de nós exemplificarmos e evidenciarmos a nossa fé. Então, você pensa, como eu já disse, que no fim disso acabou a lição, agora vamos descansar. Bom, engano nosso. Porque o texto diz aqui que eles atravessam o mar, vão para a região dos Gerazenos, e quando Jesus desembarca, o que acontece? Um homem endemoniado sai correndo em direção a ele. É claro que o ponto dessa mensagem,
ou a centralidade dessa mensagem está entre Jesus e esse homem, possuído com o espírito imundo. De modo que os discípulos sequer são mencionados, mas eles estão aqui. Quando diz que o demônio correu para cima de Jesus, certamente os discípulos estavam ali, ou no barco, ou descendo do barco, ou já tendo descido do barco diante dessa situação pavorosa, por assim dizer. Então Marcos ele já começa essa nossa história trazendo alguns detalhes que nós temos que prestar atenção, porque são detalhes extremos. Primeiro, o texto diz que eles chegam à região dos Gerazenos, ou Gadara, região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, que era uma região pagã, viviam ali gentios. E isso fica muito claro no nosso texto, porque ali tinha a criação de porcos. Porcos, ou porco, era um animal impuro no contexto judaico. Então aquela criação de porcos, obviamente, ela servia ao propósito de uma comunidade de gentios, não de judeus. Então Jesus chega numa região impura. Ele é abordado por um homem possuído por espíritos impuros e que habitava em sepulcros, lugar de morte, que é localidade impura. Então, num contexto religioso, está tudo errado. Jesus está pisando no lugar errado, está diante de uma pessoa errada, que tem a vida errada, que mora num lugar errado. Está tudo errado aqui. Então, o Marcos ele faz questão de trazer esses detalhes para que nós compreendamos, inclusive, o tamanho do milagre que vai ser realizado aqui. Porque o milagre que aqui se dá é muito maior do que o exorcismo de um demônio. O milagre é da transformação de uma vida. É como se o Marcos contasse esses detalhes exatamente para nos deixar já extasiados. Um judeu ficaria extasiado ao ler esse trecho. Já o Mateus, no capítulo 8, versículo 28, contando a mesma história, olha o que ele diz. Quando Jesus chegou ao outro lado, foram ao seu encontro, aqui ele fala de 2 endemoniados. Uma coisa não anula a outra, a ênfase do Marcos é em um homem, Mateus fala de 2 homens, mas 2 endemoniados que vinham dos sepulcros, e olha o que Mateus diz. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, uma região impura, com gente impura, que morava numa localidade, num ambiente impuro, ninguém passava por ali porque sabia de tudo isso, e para onde é que Jesus vai? É para esse lugar. E eu não sou só discípulo de Jesus, eu sou fã de Jesus. Jesus é sensacional, porque ele está sempre quebrando os paradigmas da religião. Ele sempre está caminhando de modo surpreendente. Ele sempre, quando nós achamos que ele vai fazer uma coisa, ele vai e faz outra completamente diferente. Jesus queria passar por ali. Jesus queria ter esse encontro. Porque ele sabia que esse encontro seria fonte de cura, seria fonte de libertação, seria fonte de transformação. Olha a condição desse homem, versículos 3 a 5. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Um homem que já não tinha vestimentas, nu, um homem que não tinha casa, e porque não tinha casa, já era privado do seu convívio familiar. Nós não sabemos se ele era casado, nós não sabemos se ele tinha filhos, mas ele tinha família. Mas não nesse momento. Era um homem que vivia completamente atormentado. Imagine a vida desse homem. Quanto tempo ele está aqui? Certamente não são dias, certamente não são semanas, são anos. Porque nós vemos aqui no texto uma progressão de situações. Provavelmente as pessoas tentaram lidar com ele, não conseguiram. E aí depois acorrentaram o cara nas mãos e nos pés, colocando ferro. E nem isso conseguiu prendê-lo, até que de vez eles falam, não, vai para outro lugar. Ele estava possesso. Ele vivia noite e dia gritando e cortando-se, flagelando-se com pedras, devido a essa atuação demoníaca. Completamente à margem da sociedade, completamente excluído.
Desistiram dele. Completamente marginalizado. Alguém que vive em sepulcro, isso é, alguém que vive em cemitério, por quê? Porque em cemitério ninguém vai se sentir incomodado com ele. A verdade é essa. Ele vive ali por quê? Porque não tem mais ninguém para incomodar. Que tipo de vida esse cara vivia? Mas eu creio que esse homem é emblemático. Porque quando nós olhamos para esse homem possesso por demônios, aliás, possessão demoníaca é real, é muito real. A batalha espiritual é real. Existem anjos, existem demônios, isso tudo é real. Não como a gente vê na TV, aquele espetáculo ridículo de gente entrevistando demônio. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que por aí tem gente atormentada. E gente atormentada por demônios. E pessoas que precisam de libertação. Pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo, assim como esse homem teve um encontro com Cristo. Mas quando eu olho para esse homem, eu vejo que ele é emblemático. Porque nada mais é do que uma tipologia aqui, uma figura. É um relato extremo daquilo que é o fruto da queda na humanidade. Deus cria a humanidade e coloca no jardim do Éden, no ambiente ideal, sem pecado. O homem se rebela contra Deus, e quando eu digo homem, eu digo a humanidade, o homem e a mulher. E tudo que vem desde então é morte. Morte. E nós sabemos disso. O apóstolo Paulo sabia disso. Às vezes você vai pensar, não, mas alguns tropeços, algumas falhas, algumas tormentas, isso é coisa de gente sem fé. Uma ova. O Paulo era sem fé. O Paulo ele escreve, e eu cito constantemente esse trecho, porque é um texto que a gente tem que ler, entender e voltar para ele. Quando ele escreve aos Romanos, ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele quer fazer, que ele não quer fazer, isso ele não dá conta de não fazer. E ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Ou seja, esse corpo que carrega a morte e que deseja tudo aquilo que leva à morte, que é o pecado. Esse homem é um símbolo da escravidão que o pecado gera. De repente nós nunca vimos um homem assim endemoniado, mas de repente passa pelas nossas vidas uma menina escravizada porque não aceita a si mesma, o seu corpo, tem crises de identidade. É o jovem que se enfiou nas drogas e não consegue largar. Ah, mas ele entrou nessa porque quis. Será? O que levou ele até isso? Com todo respeito, com todo respeito mesmo, quem é burro o suficiente para entrar nessa? Mas as pessoas entram. Não porque são burras, mas porque algumas circunstâncias levaram elas a chegarem até ali. E eu não sei se nem eu nem você podemos julgar qualquer dessas situações. É o sujeito viciado em bebida, em sexo, em jogo. E aí você pergunta para ele, você quer largar esse negócio? Ele fala, eu quero, mas eu não consigo. Aprisionado. É a mãe de família, que só consegue enfrentar mais um dia à base de remédio. Esse homem é emblemático. E ele simboliza as diferentes prisões da nossa vida. As diferentes correntes, as diferentes amarras, as diferentes tormentas. Cada um sabe onde o calo se aperta. Cada um sabe qual é a sua dificuldade. Diferentes dificuldades, diferentes aprisionamentos. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, agora distante daquilo que deveria ser. Pessoas que às vezes já perderam as suas identidades e tornaram-se irreconhecíveis. E elas nem se lembram mais como é que elas chegaram até aquela situação. Em alguns outros casos, isso não é tão evidente, mas o sofrimento também está ali. A angústia também está ali. E a depressão está ali, fingida por um sorriso estampado para que a sociedade não veja. Alguns de nós conseguem fingir melhor. Outros de nós já escancara e não tem como negar.
Esse homem chegou a um ponto de não dava mais para fingir. Esse homem chegou a um ponto de degradação tal que ele fica à margem de toda e qualquer realidade que possa ser concebida pela sociedade, tanto de lá quanto de cá. Então, quando nós olhássemos para um homem como esse, ou para algumas das outras figuras que nós escrevemos aqui, nós poderíamos olhar como um sujeito, difícil. Como um sujeito que nós não queremos ter perto. O olhar de Jesus é diferente. Jesus olha para esse homem endemoniado, e ele olha e reconhece que esse cara é filho de alguém. Que quem sabe, o texto não diz, quem sabe, eu só estou imaginando, tinha uma mãe orando por ele. Ele era familiar de alguém. A sua dor não era apenas a dor dele, mas certamente outros sofriam, porque nós vamos ver no final do texto que ele tinha família. Jesus o envia de volta para a sua família. Agora, um ser humano que trazia em si os traços do próprio Deus. E a pergunta é, como é que o diabo se apoderou dele? Quando é que isso tudo começou? Essas respostas nós não temos no nosso texto, mas uma coisa a gente sabe, que não é a vontade de Deus que ninguém continue a viver dessa maneira. Não é a vontade de Deus que ninguém continue a viver atormentado, aprisionado, desgastado. Não é a vontade de Deus. Porque nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Qualquer coisa longe disso é uma degradação fruto da queda. Nada mudou de lá para cá, gente. Como eu disse, a batalha espiritual é real. Demônios existem. Alguns ficam rodeando, outros se apoderam de pessoas. E João 10,10 vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E o modo de lidar, às vezes, nos relacionamentos, me parece que podem também ser os mesmos. Uma pessoa problema. Quando nós não conseguimos lidar, nós personificamos o problema. E aí, se nós não conseguimos lidar de fato, o que a gente faz? Isola. Essa foi a resposta dessa comunidade. Vamos tentar falar com esse cara, não dá jeito. Vamos tentar prendê-lo, não dá jeito. Vamos sumir com ele. Isolamento, rejeição, exclusão. Esse homem havia chegado ao ponto de ser preso, com correntes nas suas mãos e nos seus pés. Você tem noção do que é isso? Até que, por fim, a desistência. E é interessante que o texto diz, porque ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E aí chega Jesus. Porque de repente as pessoas estavam tentando dominar esse homem. Jesus vem e tenta ganhar esse homem. Ele não precisa dominar com poder. Ele só precisa ganhar com amor. E é isso que ele vai fazer. Porque é isso que ele sempre faz. E é assim também nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, nos nossos pecados. De repente você tem sido escravizado por alguma coisa. De repente você tem sido atormentado por alguma coisa. Quando Jesus chega, a coisa é diferente. Quando ele viu Jesus de longe, versículo 6, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então eu volto a trazê-lo para o centro da reflexão e tente se imaginar naquele contexto. Jesus desce do barco, vê um sujeito nu, gritando, todo machucado, todo sujo, desfigurado, correndo na sua direção. Imagine que você, Jesus, o que você faz? Cara pelado, sujo, arrebentado, desfigurado, gritando, com pedra na mão. O que você faz? Você entra no barco. Você fala: tchau, lugar errado. Jesus desce. E presta atenção no que Jesus vai fazer. Porque Jesus consegue ver além de tudo isso. Jesus consegue ver além das nossas falhas, além dos nossos pecados. Jesus consegue enxergar além da escuridão que às vezes pode pairar sobre nós. E Jesus chega para esse homem, e eu acho lindo isso. Lindo, simplesmente lindo. Jesus chega para esse homem e fala: qual é seu nome?
Alguns, porque leem esse texto errado, acham que Jesus está fazendo uma entrevista com o demônio. Não. Ele chega nessa situação e diante desse sujeito completamente degradado e desfigurado, ele pergunta: qual é o seu nome? Jesus não está interessado no demônio. Jesus pergunta o nome, singular, não os nomes da legião, porque Jesus está interessado no ser humano que está ali. É como se Jesus olhasse para dentro dele e perguntasse: quem é você? Quem é você? De onde você veio? Qual a tua história? Se alguém da cidade visse esse diálogo, prontamente aconselharia Jesus e diria: Jesus, sai de perto desse cara. Você não sabe do que ele é capaz. Não, ele é um problema, ele já quebrou a cidade inteira. É por isso que a gente colocou ele aí no cemitério. Jesus olharia para essa pessoa e diria: eu estou interessado em quem ele é, não naquilo que ele fez. Porque eu estou interessado naquilo que vai ser daqui para frente. Quem é você? Talvez se a conversa continuasse: o que deu de errado, meu filho? Como é que você chegou até esse ponto? E eu acho que às vezes a gente precisa ter essas conversas com Jesus. Porque de repente às vezes a gente se perde no caminho e a gente nem lembra aquilo que deveria ser. Se nós estamos firmes em Jesus, não há crise quanto à nossa identidade. Mas mesmo aqueles que caminham com Cristo, às vezes estão atordoados. Nós somos humanos, não somos? Quem foi que disse que a gente tem que viver a partir de uma lógica de perfeição? A religião disse isso, Jesus não disse. Então às vezes a gente tem que ter essas conversas com Jesus. E de repente Jesus olha no fundo dos nossos olhos. E ele pergunta: qual é o seu nome? E o nome, na cultura judaica, você já aprendeu que carregava a essência. Então Jesus está sim perguntando: quem é você? Será que você ainda se lembra? Será que você pode voltar a ser aquilo que eu criei você para ser? Mas Deus, o Senhor não sabe minha história. Não, eu sei, eu sei. E quando Jesus pergunta o nome da pessoa, não é porque Jesus precisa descobrir, é porque ele precisa que ele se lembre de quem ele é. Quando Deus chega para Adão e fala: Adão, onde é que você está? Você acha que Deus não sabia? Adão, o que aconteceu? Você acha que Deus não sabia? Ele está sempre nos dando uma chance. E geralmente essas chances são chances de confissão. O que você fez, Adão? Não fiz nada. Caim, onde é que está teu irmão? Ou é por acaso agora eu tenho que cuidar dele? São essas perguntas de Deus que entram fundo no nosso coração. Quem é você? Qual o seu nome? E aí diz que ele implorava a Jesus, versículo 10, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, e os demônios pedem a Jesus que sejam enviados ali para aqueles porcos. É interessante. Os versículos 14 a 17, diz que os que cuidavam dos porcos, porque Jesus permitiu que eles fossem aos porcos, uma manada de 2.000 porcos, e os 2.000 porcos são lançados precipício abaixo. E é interessante, a gente não pode afirmar isso, mas quando esse demônio responde: meu nome é Legião porque somos muitos, pode ser algo literal ou simbólico. Pode ser que ele esteja dizendo: nós somos vários mesmo, independente do número, ou pode ser que a expressão legião faça uma referência a uma legião romana, que era mais ou menos 6.000 soldados. Não é difícil de acreditar, porque eles deram conta de 2.000 porcos, facinho. Então pode ser que esse homem estava possuído por um número descomunal de demônios. Dezenas, centenas, milhares talvez. Mas olha o que acontece. Os que cuidavam dos porcos, versículo 14, fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E aí é para acabar. Lê o resto. E ficaram com medo. O cara foi liberto. O
o cara está bem, o cara está vestido, o cara está em perfeito juízo, e o que acontece com eles? Ficaram com medo. Nós somos incríveis. Nós somos incríveis. Eu já conheci pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus Cristo. Transformadas. E assim, geralmente é um processo na nossa vida. Aliás, sempre é um processo. Mas acho que tem alguns de nós que são tão poucos dignos de confiança, todos nós somos, mas alguns são tão pouco dignos de confiança que Jesus tem que fazer da água para o vinho mesmo, senão não vai dar jeito. Entendeu? O cara tem que dormir mal, acordar bem, transformado, e senão não vai. Tem que cortar de uma vez algumas coisas da vida dele. E eu já vi testemunhos assim. Aí, de repente, o cara entrega a sua vida para Jesus Cristo. E aí o cara, ele para de beber, ele para de fazer um monte de coisa, ele para de zoar aí fora. Aí a esposa olha e fala assim: ah, mas ele está muito chato agora. Pô, tu preferia antes? É sério isso? Eu já vi isso. E eu já vi isso mais vezes do que eu gostaria de ver. De repente o cara, às vezes no início, ele está tão impactado que ele fica meio fanático até, pode ser. Mas glória a Deus, melhor ser fanático por Jesus e querer seguir Jesus com zelo, do que acabar com a sua vida e a vida de sua família, não é? Mas não, aí Deus transforma a pessoa. E as pessoas vão olhar e falar: nossa, o que está acontecendo? Agora eu estou com medo. Pô, devia ter medo antes. Mas os que estavam presentes, e aqui é o grande ponto do coração deles, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Esse cara era conhecido nessa região, endemoniado, havia destruído várias coisas, completamente excluído da sociedade, e basta um encontro com Jesus e uma palavra de Jesus para ver uma transformação completa. O que os outros ao redor fazem? Pedem, ao invés de clamar por Jesus para que as suas vidas também fossem transformadas, eles clamam a Jesus para que fosse embora. Sabe por quê? Alguém adivinha? Por causa de grana. Por causa de grana. Por que por causa de grana? Mataram meus porquinhos. Não dá mais para vender meu bacon. É isso. 2.000 porcos representam uma grana boa. É uma manada interessante. E aí, poxa, Jesus tinha que libertar o cara e matar os 2.000 porcos? Na mente deles, e é isso que o texto está querendo trazer aos nossos corações, eles preferiam que o cara morresse endemoniado do que eles perdessem dinheiro com os porcos que se lançaram no precipício. Isso é terrível. Isso é terrível. Quem é que precisava mais de Jesus Cristo? O cara que tinha não sei quantos mil demônios no corpo, ou o resto da cidade? Eu acho que o resto da cidade. Porque o que está acontecendo aqui? O Evangelho, queridos, ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos tira da nossa zona de conforto. É por isso que aqui a gente entende na palavra de Deus uma outra perspectiva daquilo que em tantos lugares é falado como a teologia da prosperidade. Se você quer vir aqui para dar teu dinheiro aqui para você ficar rico, amigo, vai para outro canto. Tranquilo. Porque essa não é a promessa da palavra de Deus. Ah, se você fizer um sacrifício... Não, Deus pode te fazer prosperar, Deus pode fazer ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Só que a lógica não é essa. Não é aquilo que o Evangelho pode me oferecer. O Evangelho me salvou. Não tem nada maior do que isso. E o Evangelho, às vezes, corrijo, sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. Não é às vezes, não. É sempre. O Evangelho não nos leva a fazermos contas para ver se vale a pena ou não abençoar alguém. Já conheceu gente assim? Ah, não vale a pena.
Aquele ali é ingrato, aquele ali não faz como eu mandei ele fazer. Eu ajudei, ele nem para me dar um obrigado. Eu ajudei, ele gastou onde não devia. Meu amigo, o Espírito do Evangelho não nos permite fazer contas. O Espírito do Evangelho nos permite abençoar, porque tudo nos foi dado de graça e tudo é transmitido como fruto da graça. Acabou. A gente não faz mais conta para ver se o irmão merece o meu braço estendido. Não existe mais isso. O Evangelho nos leva a dispor de todos os nossos recursos. O meu tempo, os meus dons e o meu dinheiro em prol da vida. E não usar a vida para a obtenção do meu bem-estar. Essa não é a mensagem mais popular que existe. Mas eu te garanto que é a verdadeira. E eu te garanto que esse é o cumprimento do Evangelho a partir do amor de Cristo. Porque foi isso que Ele fez por nós. Ele se entregou por nós, mesmo nós sendo responsáveis, por causa do nosso pecado, de colocá-lo naquela cruz. Nós não usamos mais coisas, nós usamos coisas para abençoar pessoas, não pessoas para obter mais coisas. O mundo está do jeito que está, por causa dessa nossa lógica terrível de não pensar em gente, mas pensar em coisa. E para ter mais coisa, massacrar gente. Você está acompanhando a crise dos refugiados sírios? Você está acompanhando. É complexo esse negócio. Eu não tenho resposta para isso, eu duvido que alguém tenha. Mas de modo muito simples, a Europa deveria acolher os refugiados? Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? Porque entre obter mais coisas ou salvar vidas, a gente salva vidas. Ah, mas vão entrar terroristas. Já entraram. E vão entrar mais. E isso é terrível. É por isso que eu digo que é complexo. É por isso que eu digo que eu não tenho uma resposta. Eu não sei no que isso vai dar. Eu creio que nós estamos presenciando no nosso tempo o fim da Europa como nós conhecemos, porque a Europa já é um continente pós-cristão, secularizado, e agora ela vai quebrar tanto economicamente, quanto, digamos, eu não gosto dessa expressão, mas religiosamente. O extremismo islâmico vai entrar e vai dominar a Europa, logo, mas... Sabe qual é a única dúvida da Europa? Que na verdade reflete exatamente o que o nosso texto está mostrando aqui. Ela está se perguntando quantos refugiados nós podemos permitir que entre sem quebrar. É a única pergunta que eles estão se fazendo. Sabe por quê? Porque no fim, há pessoas que preferem ver gente apodrecendo do que quebrar financeiramente. Isso é uma afronta ao nosso Deus. Isso é uma afronta ao Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus jamais nos permita, por causa de posses, abandonar a gente. Que Deus jamais nos permita, por causa de coisas, ver gente morrendo na praia. Como a foto daquele menino, que de verdade me fez chorar. Que eu fiquei sem abrir Facebook, que eu não aguentava mais ver a foto daquele moleque, todo mundo postando. Porque meu filho vai fazer 3 anos esse mês, a mesma idade que aquele menino Aylan. E não é possível que a nossa ganância acabe com vidas humanas desse jeito. Então eles mandam Jesus embora. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O que esse homem está dizendo para Jesus, depois de ser salvo por ele? Ele está dizendo: Jesus, eu quero te seguir. Ele já não tinha nada a perder mesmo, porque ele não tinha absolutamente nada. Então, não era a coisa mais difícil do mundo. Mas motivado por gratidão, ele fala: Jesus, o senhor está indo embora, eu vou junto.
Foi o Senhor que me salvou, foi o Senhor que me transformou, eu quero estar junto com o Senhor, eu quero fazer parte da missão. Então é como se Jesus falasse aqui, você quer fazer parte da missão? Ok, então tem algo melhor para você, volta. Volta e anuncia aquilo que o Senhor fez na sua vida. E comece em casa. Não é isso que Jesus está dizendo? Volte para a sua família. Versículo 19, vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem fez o quê? Ele foi. Sobre o que Jesus está falando? Sobre a força de um testemunho. E às vezes a gente complica tanto o negócio, gente, por favor me ouçam nisso. Às vezes a gente pensa que só pode proclamar o Evangelho, só pode pregar o Evangelho, só pode falar de Jesus o pastor, o missionário, o cara que já tem 20 anos de igreja. Meu irmão, se você entregou sua vida a Jesus ontem, hoje você já está apto para falar de Jesus. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na tua vida e no teu coração, de modo a entregar a tua vida para Ele. Portanto, você já tem um testemunho. Você já tem um testemunho. Ah, eu tenho um dia de convertido. Não tem problema, eu tenho algo a dizer. O que você tem a dizer? Bom, eu tenho a dizer que eu sei que Deus me ama. E Ele provou isso na cruz do Calvário, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu e no terceiro dia ressuscitou e voltou para os céus, e agora o Espírito Santo de Deus habita em mim. E ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou uma outra pessoa, não porque eu não tenho mais falhas, mas porque agora eu tenho Jesus. Qualquer um pode dizer isso. Qualquer um tem esse testemunho. E se você não sabe o que testemunhar, eu te aconselho, ajoelha no chão. E não levanta até Deus colocar alguma coisa no teu coração. Porque se você está aqui, Deus te trouxe aqui. E se você está caminhando com Cristo, você tem algo a dizer sobre Ele. E isso não é apenas uma opção. Isso é parte da nossa vida. O exemplo desse homem é drástico, a situação dele é terrível. Eu creio que por duas razões. Primeiro, para que nós não tenhamos desculpas nas nossas próprias situações e dificuldades. Ou seja, se Deus pode dar conta de um cara desse, as minhas falhas e as minhas dificuldades não são uma desculpa naquilo que Deus pode fazer. Segundo, nós temos esperança. A esperança que Cristo é libertador. Que Cristo vem e transforma nossas vidas. Porque foi para isso que Ele veio. Para libertar, para transformar e para gerar testemunho através de nós. A nossa vocação, gente, é revelar Deus ao mundo. O Paulo diz em 1 Coríntios 9, 22 e 23, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então eu quero que nós pensemos na nossa situação agora. Eu não sei pelo que você passa, eu não sei com que você luta, eu não sei com que pecado que você tem que batalhar todo dia, eu não sei que tormenta que você vive, ou de repente você está bem, glória a Deus. Mas tal como esse homem, Jesus ele olha para nós aqui essa noite, e Ele quer nos enviar de volta para as nossas casas, de maneira diferente como nós chegamos. Simples e poderoso. Como você chegou? Chegou péssimo? Chegou mal? Chegou bem? Não importa. Jesus Cristo quer te mandar para casa de maneira diferente. Com consolo, com uma palavra de conforto, de transformação, mas também com uma palavra de envio. Tudo o que o Senhor tem feito na tua vida, volta para a tua casa e começa lá. E de repente a casa pode ser algo emblemático para nós. Quem sabe a tua casa, ou seja, teus familiares já caminham com Jesus. Então abre um pouco mais esse espectro. Pensa no teu trabalho. De repente eles precisam ouvir de Jesus. Bom, pensa nos teus outros familiares, teus parentes, teus amigos. Se eu te der 30 segundos para pensar em quem é querido e amado por você e não conhece a Jesus Cristo, sem dúvida você vai ter uma lista de nomes. Ore por essas pessoas, volte para elas e fala o que Deus tem feito na tua vida. Essa é a missão de Deus
para nós. Ele nos transformou, não apenas para nós sairmos por aí curtindo a vida tão somente. E Ele nos permite, e Ele é bom, mas é muito mais do que isso. Para que cada passo nosso possa ser fincado na terra, e cada pessoa que passar ao nosso redor possa perceber a diferença que Deus faz na vida de uma pessoa. Não porque nós alcançamos qualquer patamar de super espiritualidade, muito longe disso. Aliás, o nosso testemunho é o contrário. Eu continuo pisando na bola, eu continuo tendo minhas dificuldades, mas Jesus me encontrou, e isso me basta, isso me faz caminhar, e isso agora me permite gerar testemunho de quem Ele é. E a gente vai falar para as pessoas: você quer conhecê-lo também? Então vem andar comigo que você vai conhecê-lo, eu vou te falar mais sobre Ele. Amém?